Boa tarde. Essa é a segunda sessão das Brainstorms, promovida pelo Clube de Estudantes do Técnico sobre Saúde Mental e Inclusão. Eu sou Nívia Quental, Centers Leaders Developer na Everest, NTT Data, e apoio essa iniciativa. Se você tem interesse nas atividades do clube, não deixe de acompanhá-los nas redes sociais e a gente vai colocar no chat daqui a pouco. Bom, a sessão de hoje é Sou uma fraude? Lidar com a síndrome do impostor. E contamos com a presença da psicóloga e psicoterapeuta Andréia Santos. A Andréia, ela é formada pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. Ela tem especialização em psicoterapia pelo APTCCI e exerce funções de consultório de psicologia e é psicóloga do Gabinete de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Ciências da Lisboa. Andréia, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde a todos. E obrigada também a Isabel Gonçalves, do NDA, por nos ajudar a entrar em contato consigo. E pronto, Andréia, o palco é seu. Ok, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Aliás, vou já introduzir um bocadinho aqui obrigado pelo convite na questão exatamente do síndrome do impostor, porque uma das coisas importantes é falarmos sobre estes temas de forma aberta. E portanto, a iniciativa, ou a vossa iniciativa destas talks, deste brainstorm é extremamente importante para desmistificar muitas coisas que muitas vezes achamos que são só nossas. Portanto, isso aumenta o nosso sofrimento interno. Hoje o tema é sobre o síndrome do impostor e vou falar sobre o síndrome do impostor, embora ele se manifeste de forma muito genérica, ou seja, em vários contextos, no contexto artístico, no contexto académico, no contexto empresarial. Eu vou focar um bocadinho mais no contexto académico, porque é onde também tem a ver com o Instituto Superior Técnico e o Ensino Superior e também tem a ver com a minha própria experiência a atender pessoas no contexto do ensino superior. E falar assim um bocadinho, para começar, o que é o síndrome do impostor? Muito se tem falado na internet, é muito fácil ir pesquisar sobre este tema e perceber que de facto é um tema que muitas pessoas se identificam com ele. O síndrome do impostor, para começar, é um bocadinho diferente, ou pelo menos eu o vejo desta forma, do medo de falhar, porque o medo de falhar é um medo que é comum a qualquer pessoa, portanto, nós não queremos falhar e, portanto, há aqui um medo que se ativa, uma ansiedade que se ativa em relação a isso. O síndrome do impostor é como se eu vivesse em permanência com este medo, ou seja, de ser um impostor, que na realidade é um bocadinho isto, não é? Eu tenho medo que um dia eles vão descobrir que eu não sou assim tão bom como eles acham que eu sou. E esta sensação de estarmos sempre em alerta, portanto, em hipervigilância, é como se eu estivesse sempre a sentir que eles vão descobrir a qualquer altura que eu não sou assim tão bom. E quem é que são eles? A comunidade a que eu pertenço, não é? Portanto, se eu pertenço ao meio académico, se eu estou a fazer um doutoramento, é o meio a que eu pertenço, se eu estou portanto, nos primeiros ciclos de estudo, são os meus colegas, não é? Portanto, isto tem muito a ver com uma sensação interna. Isto é importante explicar, porque uma coisa é a realidade externa, ou seja, as exigências externas, o ter que se estudar, os exames muito próximos uns dos outros, os artigos que se têm que publicar. Outra coisa é aquilo que eu sinto face a essa realidade externa e, portanto, é sobre isso que eu venho aqui falar, porque é sobre isso o síndrome do impostor, não é? Portanto, é uma coisa que se vive com mais intensidade do que o medo de falhar e, portanto, provoca mais sofrimento ou dor psicológica, porque é inconstante, não é? É qualquer coisa que me acompanha mais diariamente. E é mais exacerbado quando eu tenho momentos de avaliação, seja estes momentos de avaliação, exames, testes, entregas de artigos para revisão. Isso. O que é que eu tenho verificado também um bocadinho da experiência no ensino superior é que este síndrome do impostor aparece mais intenso nos finais de ciclo, ou seja, no mestrado e no doutoramento. Então, no doutoramento, ele aparece
com muita, muita, muita frequência. Não é por acaso, não é? Tem a ver com processos de maior autonomia. Portanto, se no primeiro ciclo as coisas podem ser muito exigentes, mas ainda assim eu tenho que estudar para aquele exame, não é? Que é no dia tal. Então eu tenho que me organizar para isso. Numa tese de mestrado ou numa tese de doutoramento, os prazos são muito alargados, não é? Portanto, eu não tenho deadlines em contínuo e, portanto, nem tenho ninguém a dizer-me tens que fazer isto. Portanto, os processos de autonomia são maiores. Logo, se eu sinto uma insegurança sobre mim, sobre as minhas competências, sobre a minha inteligência, sobre as minhas capacidades, ela vai se exacerbar quanto mais autonomia eu tiver. Se eu já sofro disto. Portanto, por isso é que os finais de ciclo é que este síndrome aparece. Se calhar as pessoas até já vão sentindo mais ou menos isto, mas aparece com mais intensidade aqui, sendo que a minha maior experiência até que tem sido com os alunos a terminar o doutoramento, portanto este síndrome está muito, muito exagerado, especialmente até com a aproximação da defesa das teses também, portanto, que é a maior exposição aqui. Portanto, o que é que acontece aqui? É um medo, não é, de que, por mais provas que eu tenho tido, portanto, normalmente as pessoas que sentem isto com muita intensidade têm já provas de que são de facto competentes, bons naquilo que fazem, e têm provas como tendo bons resultados nos testes, ou os professores e os colegas dão bons feedbacks, mas é como se a pessoa não interiorizasse isso. Eu costumo dar a analogia como se tivesse uma peneira em que, portanto, vamos pondo lá os sucessos, os elogios dos outros, mas é como se tivesse assim uns buraquinhos muito, muito pequeninos, não é? E não passa, não é? Não interiorizamos aquilo. Porque na realidade não se trata de competência, não é? Não se trata se a pessoa é ou não competente. Eu costumo até brincar um bocadinho com isto, a dizer, normalmente as pessoas que sofrem do síndrome do impostor são extremamente competentes, porque a sensação interna leva-os a procurarem e a esforçarem-se muito, não é? Portanto, há uma tendência a que as pessoas procurem saber mais e conhecer mais. E aqui a questão, portanto, não tem tanto a ver com a competência, tem mais a ver com uma sensação de que eu estou em perigo. E isto é importante perceber isto, porque não se trata de ser-se competente ou não. Trata-se de uma sensação interna constante que eu estou aquém daquilo que me é exigido, quando na realidade não estou. Ou seja, as circunstâncias externas não me mostram isto, a minha própria experiência não me mostra isto, mas eu continuo com esta sensação. Portanto, aqui, o que é que acontece na realidade? Quando, muitas vezes, e até mesmo em consulta, quando eu pergunto às pessoas qual é o medo que as pessoas têm, muitas vezes o que é que as pessoas respondem? O medo de falhar. Mas o que é o medo de falhar? Se formos perguntando um bocadinho mais a nós próprios o que é este medo de falhar, na realidade o que está na base é o medo de sermos rejeitados. Okay? E este medo de sermos rejeitados é qualquer coisa de antiga. É qualquer coisa que, por mais exacerbado que esteja lá, é qualquer coisa que eu já venho sentindo há algum tempo e que foi aprendida no contexto da minha história. Não vamos explorar isto, só dando alguns exemplos. Por exemplo, se eu fui muito criticado, se os meus pais valorizavam-me através das notas, não é? Estavam sempre a reforçar esse lado. Portanto, aquilo que eu fui aprendendo é que este lado académico assume um papel importante na definição de quem sou e da minha autoestima. Mas não é tudo. Porque muitas vezes a questão do síndrome do impostor tem a ver mais com a sensação interna de que eu não vou conseguir lidar com isto. Então, o objetivo é trabalhar-se a gestão emocional. E depois já falaremos um bocadinho mais sobre, e dar aqui alguns exemplos para percebermos isto, como é que se lida com isto. Também só dizer aqui uma questão de designação, muitas vezes vou encontrar síndrome do impostor, outras vezes fenómeno do impostor.
a síndrome na realidade é um conjunto de sintomas, porque quando se sente este fenómeno, o que acontece dentro de nós é um conjunto de sintomas que são iguais aos da ansiedade. Portanto, depois, dependendo da personalidade de cada pessoa, são sentidos de formas diferentes. Ou seja, há pessoas que sentem a ansiedade e este fenómeno mais através de dores de barriga, vontade de ir à casa de banho, muita ansiedade, visível, não é assim, ou tremer, ou agitação motora, dores de cabeça. Outras pessoas, devido à estrutura de personalidade, tendem a sentir estes sintomas mais ao nível de tensão, portanto, tensões acumuladas, muita tensão acumulada aqui, nas costas, dores de cabeça, portanto, em que há uma maior tensão. Isto tem a ver com onde é que há as descargas de ansiedade, mas os sintomas são semelhantes à ansiedade por uma razão muito simples, porque é a sensação que eu estou em perigo. É uma sensação de que eles vão me descobrir, portanto é uma sensação de perigo e falta de segurança. Esta falta de segurança é uma falta de segurança interna e é aqui que é importante irmos trabalhar e perceber o que é que está aqui. Então, eu vou pedir assim alguns exercícios. Se quiserem partilhar, ligar a câmera ou só o microfone ou escrever aqui no bate-papo, estejam à vontade, mas eu sei que, dado o contexto e também o tema, muitas pessoas não se sentem à vontade para o fazer. De qualquer forma, fica, isto é importante, fica o exercício mais até para fazerem em casa, portanto, para poderem repetir isto e pensar e refletir sobre isto. Porque não há nenhuma estratégia que se faça como se fosse uma fórmula mágica, no sentido de eu agora estou-me a sentir assim, vou fazer isto e vou-me sentir melhor. Portanto, como isso não existe, e já vão perceber um bocadinho porquê, é uma coisa que tem que se praticar aqui. Então, só também referir aqui uma questão, o que é que eu tenho verificado no contexto académico sobre este síndrome? Há digamos assim, dois comportamentos padrão, ou dois grandes tipos de pessoas ou de estratégias que se utilizam, que eu vejo as pessoas utilizarem no síndrome do impostor. Então, por um lado, há as pessoas que sentem tendencialmente vergonha e as pessoas que sentem tendencialmente mais culpa. Estas duas emoções estão sempre presentes no síndrome do impostor. E, portanto, umas pessoas tendem a sentir mais uma e outras outra. Isto tem implicações. Tem implicações ao nível que problemas é que vai trazer mesmo para o desempenho académico. Regra geral, as pessoas que tendem a sentir mais vergonha, a estratégia de lidar com estas sensações de insegurança é o evitamento, ou seja, a fuga. Eu tenho um teste para fazer, eu acho que não vou conseguir e que vou falhar, este medo é tão exacerbado que eu não vou ao teste. Não é? Portanto, aquilo que eu estou a sentir mais internamente é vergonha. O que é que normalmente acontece? Não é? Por exemplo, isto é um exemplo de um teste, pode ser um exemplo do doutoramento. Tenho um artigo para entregar, ou uma parte de tese para entregar para o meu orientador rever, e então eu ando a evitar constantemente enviar-lhe isto. E a dada altura já passou tanto tempo que eu ando a evitar, que de facto a minha vergonha já se exacerbou. Não é? Porque eu passei de um prazo que era razoável para entregar aquilo para um prazo, ou seja, já não é só vergonha daquilo que eu vou apresentar, é vergonha daquilo que eu vou apresentar mais do tempo que eu demorei. Portanto, estes comportamentos começam a entrar em ciclo e a reforçarem-se uns aos outros, não é? Portanto, e a dada altura a pessoa já sente que não consegue desbloquear aquilo por parecer uma coisa tão grande que tem que lidar. E, portanto, a vergonha vai-se alimentando ainda mais da vergonha e é difícil quebrar isto a certa altura, quando isto não é trabalhado muito de início. Por outro lado, as pessoas que tendem a sentir mais culpa, ou seja, o que é isto? Tendem a ter
uma tentativa de maior controle sobre a tarefa, ou seja, em vez de fugirem, tendem a lutar. Um bocadinho nesta ideia, como se também se fala sobre a ansiedade, não é? Da luta ou fuga. Portanto, o que é que as pessoas vão tendencialmente fazer? Vão entrar numa estratégia de compensação, ou seja, vão se esforçar, 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 normalmente um esforço maior do que aquele que é necessário à tarefa. Por exemplo, reler N vezes um e-mail antes de mandar um orientador, reler N vezes o mesmo parte do artigo, ou estar a estudar para um teste, já nesse está com atenção, mas é a sensação que eu tenho que estar em esforço, não é? Portanto, já não estou a ser produtivo, mas eu estou a fazer para me sentir menos culpado. E então aqui às vezes posso estar, eu estou a dar os casos extremos para percebermos como é que o síndrome do impostor nos bloqueia ou nos pode bloquear na parte académica. E portanto muitas vezes o que é que acontece com estas pessoas que entram em demasiado controle, portanto fazer, em esforço, mesmo já não estando a ser produtivos. Muitas vezes entram em burnout, portanto, e quando eu entro em burnout, também ao limite vou evitar a tarefa, porque as pessoas já estão exaustas e podem entrar mais portanto, aqui numa parte mais depressiva. Portanto, não é uma questão tanto de evitar pela ansiedade, é mais como se a pessoa começasse a desmotivar pela exaustão a que se levou. Isto é assim um apanhado daquilo que se vê, ou seja, que dentro do atendimento também são as principais queixas das pessoas. Normalmente quando as pessoas já vão, não é, procurar ajuda, já vão com algum destes problemas, ou não consigo enviar parte do meu trabalho, ou comecei a ter sintomas mais depressivos ou de desmotivação. E, por exemplo, no doutoramento, uma das coisas que acontece com alguma frequência, as próprias pessoas quase já lidam com o doutoramento como se fosse algo fóbico. Portanto, não conseguem abrir o computador ou a pasta onde está o doutoramento. É uma das coisas que eu mais ouço, é o abrir o computador e abrir as pastas onde as coisas estão. E, portanto, o objetivo é tentarmos não chegar aqui a estes extremos. Falar um bocadinho, então, psicologicamente, o que é isto? E como é que estas coisas se geram dentro de nós? Regra geral, quando sentimos isto aqui é uma verdade para qualquer parte de gestão emocional dentro de nós, quando sentimos algo desconfortável, aquilo que nós tendemos a fazer é não querer senti-lo, não é? Se eu sinto ansiedade, a minha tendência é quero fazer qualquer coisa para deixar de me sentir ansioso ou para me deixar de sentir triste e por aí fora. Portanto, nós temos uma tendência a evitar o desconforto psicológico. No síndrome do impostor, como os sentimentos são muito fortes de insegurança ou de incompetência, portanto, mas na realidade o que está em causa é o medo de ser não aceito, não é? Ou rejeitado, se quisermos pôr assim. Que o outro descubra que eu não sou assim tão bom e, portanto, que já não me queira, não é? Ou que já não me ache que eu sou o bom aluno, ou que não me queira chamar para participar num estudo, ou por aí fora, não é? São muitas coisas. Então, uma das coisas do primeiro exercício que ia pedir mesmo às pessoas, mesmo que não partilhassem aqui em direto, que pegassem numa caneta e num papel e fizessem este exercício. Portanto, é uma parte em que eu vou pedir para não escrever e outra para escrever, não, mais do que partilharem o que eu gostaria mesmo, ou aquele que pedia, era para pensarem vocês próprios sobre isto. Então, uma das coisas que peço é que cada pessoa pense numa situação onde se sentiu isto. Portanto, esta sensação muito exacerbada de eu não sou competente e eles vão descobrir que eu não sou assim tão competente. Portanto, estes sentimentos de mais insegurança. Pensem a última situação onde sentiram isto de uma forma mesmo muito intensa. Eu não vou falar, eu vou dar uns minutos, não sei se estão a fazer ou não, mas vou deixando assim. Okay? Queria mesmo que se sentissem lá, na situação.
Para algumas pessoas pode ser mais fácil fechar os olhos, para outras não, também cada um está na sua casa, podem com o ecrã desligado. Tentem colocar-se nessa situação. E ao colocar-se na situação, tentem perceber quais são as emoções que surgiram. O que é que eu senti? E vou pedir, tentem não escrever ansiedade. Ou seja, como se tentassem traduzir ansiedade. Senti agitação, senti nervosismo, senti medo, senti o olhar do outro, o que for. Mas tentem não escrever ansiedade, porque a ansiedade muitas vezes é uma palavra demasiado lata para descrever coisas mais complexas dentro de nós e é aí que precisamos de atuar, porque a ansiedade já é o final, digamos. Portanto, o que é que eu dei conta de estar a sentir? Ou estou a dar conta ao recordar, ao estar lá? Eu não sei se já era agora que era para partilhar, mas... Pode ser. Ok. Mas a última vez em que eu me senti assim muito aflita, foi na época de exames. Foi a segunda época de exame, pronto, no final do ano, de seguida, em que não consegui atingir o que eu queria e aquilo, pronto, que me estava a propor, ainda por cima. Era o final do ano em que era suposto eu terminar a licenciatura e pronto, e não passei a montes de cadeiras e senti montes de apertos no peito, senti-me aflita, senti-me excluída dos meus pares, sentia que eu não pertenço, não posso pertencer a este curso, não posso pertencer a estas pessoas, porque claramente estou a ficar para trás porque sou incompetente e sou. Pronto, é isso, não estou feita para aqui, tenho que ir procurar alguma coisa mais fácil porque não estou no sítio certo. Foi isso, é isso que eu senti. Junto com muita aflição, que se calhar é outra palavra para ansiedade, mas sim. Muito obrigada pela partilha. E aqui está esta questão, não é, do sentir-me excluída. Dizer aqui uma coisa, não referiste de início, mas agora estava-me a lembrar. Uma das coisas que o trabalho no ensino superior também me tem dado, e também conheço, apesar de trabalhar mais na Faculdade de Ciências, tem sido onde eu tenho trabalhado, mas também conheço a realidade do técnico e conheço vários colegas que trabalham no técnico. O técnico é uma faculdade considerada exigente, portanto, o que é que eu tenho também verificado muito? É que muitos alunos, quando chegam às universidades, têm uma forma de se verem e de se olharem que vai ser posta em causa nos primeiros anos. E porquê? Porque a quantidade de trabalho é muito. Portanto, não foi a pessoa que deixou de ter as competências, não é? Ou as qualidades que tinha, simplesmente a carga e a exigência são muitas, porque, de facto, tem pouco a ver o ensino, ou pelo menos na maior parte das escolas secundárias, a quantidade de matéria e o nível de exigência. Portanto, mas muitas vezes acontece isto. Isto é uma das coisas que eu vejo como normais e às vezes é só uma questão de tempo e adaptação, porque muitas pessoas começam a questionar, não é? Mas será que eu fui feita para este curso? Se calhar devia repensar. E sim, algumas pessoas poderiam repensar, mas não por isto, por outras questões, ou seja, por questões se calhar mais de como é que eu escolhi este curso, etc. Se calhar era mesmo isto que eu queria, mas não é disto que estamos aqui a falar, portanto tem mais a ver com esta sensação de serem muitas coisas para lidar. E esta sensação é uma questão que tem a ver mais com questões de adaptação à própria realidade do ensino superior, especialmente nos primeiros anos. Mas é isto que surge, não é? Este sentimento de exclusão. Não é? Mas a questão é quem é que se está a excluir, e é disto que vamos falar. Sou eu própria, não é? Sou eu própria que me estou com esta ideia que me estou a excluir e que me vou excluir.
passando aqui um bocadinho com esta questão de tentarmos, aliás, isto é uma coisa mesmo que eu vou reforçar, quando pensarmos como é que eu me sinto, seja no síndrome do impostor, outra coisa qualquer que estejam a sentir, tentem não usar a palavra ansiedade, porque a palavra ansiedade já é um resultado de muitas coisas e quanto mais diferenciação emocional fizermos, mais fácil é de gerirmos as nossas emoções. Portanto, vamos sempre questionar-nos a nós, ok, se eu tentasse não utilizar a palavra ansiedade, como é que eu descreveria esta sensação interna? Isto é importante. Agora vou-vos pedir, nessa mesma situação, se calhar já podem partilhar um bocadinho outras pessoas, outras coisas, vou só pedir aqui mais uma continuação deste exercício. Portanto, agora ficamos um bocadinho nas emoções e agora vou pedir quais são os pensamentos que ocorreram nesta situação e escreverem. Ou seja, o que é que ficam a pensar sobre vocês, o que é que dizem a vocês próprios? Qual é o meu diálogo interno? Andréia, eu posso dar uma experiência minha, né? De Eu ia diálogo só, interno? eu ia Ou só pedir não um tem? bocadinho para as pessoas poderem refletir e depois podermos falar. Pode Ok. ser? Elas podem escrever no chat também? Sim, podem escrever, sim. Eu Ok. só queria dar um tempinho, porque estas coisas não são imediatas, precisam de um tempinho para entrarmos em contacto com elas. É só por isso. Portanto, pensar que pensamentos é que me vêm à cabeça? Qual é o diálogo que eu tenho comigo próprio nestes momentos em que eu me sinto muito inseguro? Ok. Nívia, queres partilhar? Ou alguém que queira Ah, meu partilhar? microfone estava desligado. Ok. Bom, acho que a primeira coisa que me veio à cabeça foi depois de uma reunião dessas de alinhamento, eu saí pensando, o que que eu ainda estou fazendo aqui? Com relação ao lugar, com relação à cidade onde eu estava, foi a primeira coisa que eu pensei, o que que eu ainda estou fazendo aqui? Por que que eu já não joguei tudo pro alto? Uhum. Ok. E havia alguma coisa nessa reunião que indicava isso, ou isto era mais um diálogo interno? Sim, havia coisas do tipo, por exemplo, quando você se sente invisível, Ok. né? Quando Uhum. você sente acho que faz muita conexão com o que a Francisca disse, né? Assim, o sentimento de pertencer, né? E no caso, se você está num grupo de pessoas e você sente que você diz uma coisa e essa coisa não teve eco em nada. E aí você Uhum. pensa, what's the point, né? O que que eu estou fazendo Uhum. aqui? Sim. Às vezes isto pode ter ou não a ver com o síndrome do impostor, mas uma das maiores necessidades psicológicas é sermos vistos, não é? É ser reconhecidos. Reconhecidos não é ganhar um prémio, é sermos vistos, é isso, não é? Ou seja, sentir que eu sou útil, ou que me importa, ou que a minha opinião é levada a sério, ou que conta, ou que é integrada num projeto, num artigo, no que for. Portanto, essa é uma necessidade psicológica básica que toda a gente tem, o de ser visto. Tem no chat, tem comentários no chat, se você quiser Ok, ir lá então olhar. vou. E aí eu Ok. peço que, por favor, que você leia, porque a gente também está no YouTube, para o pessoal do Tá YouTube. bem, então eu vou lendo. Ok. A vontade de desistir, de ficar por ali, deixar de lutar, tanto para alcançar os meus objetivos. Portanto, esta ideia de desistir, como estava a falar há pouco, não é? Esta questão mais da fuga.
sinto culpa por não saber gerir o meu tempo, fico sempre a pensar que não tenho que fazer, mesmo quando tiro um fim de semana para mim. Ok, sim. Portanto, esta é a outra parte que eu estava a dizer, que quando as pessoas sentem muita culpa e sentem que têm que estar sempre a trabalhar. Eu não vou entrar em grandes... portanto, em grande trabalho entre uma e a outra, porque isto tem que ser um trabalho individual, vou só fazer alguns exercícios para se perceber um bocadinho o que é que as pessoas podem ir fazendo. Mas esta questão da gestão do tempo é muito importante, porque muitas vezes, isto é uma das coisas que eu também faço, workshops sobre estas questões mais de gestão do tempo, e uma das coisas que é mais importante é perceber se eu tenho algum problema em gerir o meu tempo ou tenho problemas ao nível mais do síndrome do impostor, ou seja, porque se calhar não é uma questão de me organizar ou de organizar o meu tempo, se calhar é mais uma questão da minha insegurança. Portanto, por isso é que isto são dois trabalhos diferentes, não é? Às vezes estamos a querer gerir o tempo quando na realidade o nosso problema não tem a ver com a gestão do tempo. Andreia, desculpa. Sim. Esse comentário era meu, já agora. Ok. Já agora... não tinha feito a ligação. Não, sem problema. E gostava de explorar um pouco mais, porque já explorámos aqui a questão da exclusão e da parte de não nos sentirmos competentes. Eu não sei se... eu sinto que não é esse o caso, que não sinto que não sou competente o suficiente no que me proponho. Estou a fazer doutoramento, neste momento a acabar, por isso identifiquei-me bastante com o que disseste em relação ao doutoramento e aqui as diferentes liberdades que nós temos a nível de datas e não só, investigação durante 4 anos parece uma coisa quase utópica, e depois, entretanto, chego ao 4º ano, que é o que eu estou, e toda a minha experiência de doutoramento tem sido assim. Quando não estou a trabalhar, estou a pensar que devia estar a trabalhar. Quando estou a trabalhar, sinto que não estou a fazer o suficiente e que já podia ter feito isto há meses atrás. E isto é sempre uma bola. Não é tanto aqui o pensamento de não ser competente, é mais que não estou a saber gerir a situação e identifiquei-me também com o que tu disseste em relação a esforçarmos mais e mais e da fobia de abrir a pasta do doutoramento, porque dei por mim a esforçar-me mais e mais e a compensar e não no doutoramento, compensar noutras áreas. Como, por exemplo, este clube de estudantes de saúde mental e inclusão que faço parte, entre outros projetos que tenho. E pronto, estou sempre a pensar, estou a trabalhar para isto, mas devia estar a trabalhar para o doutoramento e é uma bola de neve. Ok. Sem dúvida que isto é uma das coisas que aparece no doutoramento, porque é de facto muito comprido, não é? Não tem um prazo muito alargado. O doutoramento não queria entrar muito por aqui, porque isto podia ser só uma sessão sobre o doutoramento. Isto para também fazer aqui uma ressalva, agora que o João estava a dizer isto, né, de participar e de ter esta iniciativa aqui também, que é uma das coisas que também e faz na Faculdade de Ciências e que eu fiz durante as últimas 5 ou 6 edições, era um grupo de doutorandos. Isto é fundamental a ver, é uma das coisas que eu aconselho. Porquê? Pronto, era um grupo de doutorandos que tinha várias temáticas, entre elas a relação com o orientador, as questões de comprometimento, da gestão do tempo, as questões de gestão da ansiedade. Portanto, tem vários temas, são 10 sessões, em que era um grupo do princípio ao fim. Portanto, isto não eram coisas soltas que as pessoas podiam integrar, tinha que ser um grupo do início ao fim. Isto é muito importante, porque uma das coisas que está, inclusive, associada ao síndrome do impostor e que aparece também muito na realidade académica, mais no doutoramento, é a ideia de que sou eu que estou a sofrer disto. Não é? Ou seja, isso amplifica a minha dor. E, portanto, quando eu partilho estas coisas no grande grupo, percebo, afinal, esta pessoa que eu também achava que era espetacular e que fazia tudo, também sente estas coisas. E isto é importantíssimo, importantíssimo. Portanto, é sentir
que eu não estou sozinho, porque isto tem exatamente a ver com esta ideia da exclusão. Portanto, quando eu partilho e percebo que o outro também sente o mesmo que eu já não me sinto excluído. Portanto, uma das iniciativas, de facto, que eu acho muito importantes é haver intervenções em grupo, sejam elas formais ou informais, não é? Sejam elas ou feitas por um profissional ou informalmente, as pessoas poderem fazer isto, não é? Tal como se as pessoas se encontram em alguns grupos, eu sei, para discutir questões mais académicas ou apresentar o trabalho que se está a fazer, também poder-se fazer este tipo de reuniões, acho da maior importância. Porque é exatamente isto, é uma das coisas que eu preciso de sentir é que o outro sente aquilo que eu estou a sentir. E como se pode ver, há muitas pessoas a sentir isto. Não é? Okay. Ia só ler mais a sensação de estava a ficar para trás, naquele momento penso que tenho de dizer alguma coisa de jeito, já, ou então vou desiludir aquela pessoa para sempre, penso que enganei toda a gente e que estou prestes a ver a desilusão dessa pessoa. Obviamente que estas descrições, não é, captam a realidade do sofrimento que as pessoas trazem dentro delas em relação a isto. Portanto, uma das coisas que se percebe é esta questão, não é, de exclusão, uma sensação de ansiedade muito grande face ao outro. Gostava que me dessem também, isto tem mais a ver com a parte da descrição das emoções, mas que também me dessem um bocadinho um feedback de tipo de pensamentos que começam a dizer sobre vocês. Porque isto são já, por exemplo, eu quero sair daqui, não é? Eu quero desistir, já é o final, mas o que é que se começam muitas vezes a dizer? Ou seja, em termos de algo interno, a mim próprio, não é? Eu acho que nestas situações eu começo a ter uma imagem muito má de mim própria e pronto, ali na reta final, pronto, já aconteceu também no primeiro ano da pandemia e no segundo, que chego ao final dos exames e penso eu não sou capaz, portanto mais vale a pena baixar os braços e pronto, parar Então, agora. Não vou. não sou capaz, não é? Uhum. Tentarmos identificar que diálogos é que eu tenho comigo próprio. Isto é extremamente importante. Não sou bom o suficiente, porque é que me meti nisto, podia estar a fazer tantas outras coisas, não é? Mas esta ideia de como é que eu passo a falar comigo próprio. Portanto, estas questões, não sou bom o suficiente, eu não devia estar a fazer isto, portanto, começamos a entrar aqui neste processo. Isto é das principais coisas que acontece. Então, o que é que nós estamos a fazer? Okay? A dada altura, já estamos numa emoção mais de zanga connosco próprios. Ou seja, eu comecei a sentir insegurança, tenho um teste para fazer, acho que não vou conseguir, ou um trabalho para apresentar, ou um artigo para acabar. Começo a sentir, começo a trabalhar, começo a sentir, epá, isto não está a fluir, não estou a conseguir memorizar as coisas, não estou a conseguir perceber este exercício, não estou a conseguir perceber como é que vou ligar uma ideia à outra e trabalhar isto. E à medida que me vou apercebendo que ou vou falhar, ou não vou conseguir, ou não estou a conseguir, portanto pode ser uma coisa ou antecipatória, ou estar na tarefa e não estar a conseguir fazer, começa a entrar num diálogo interno, eu não sirvo para isto, isto não vai dar a lado nenhum, o melhor é desistir já, etc, etc. Ou seja, começo a voltar, eu estava numa emoção de insegurança, e isto é instantâneo, ok? Por isso é que eu estou a fazer isto, e insistir tanto nisto, porque são processos rápidos, instantâneos. Eu estou aqui nesta emoção de insegurança, e como é difícil para mim lidar com isto, porque isto põe-me vulnerável, sentir estas coisas dentro de mim, eu passo a uma emoção mais de zanga. Okay? E esta emoção de zanga é que é aqui o problemático. Ou seja, é quando passamos de estou com medo de falhar, acho que isto não vai conseguir, estou assim com uma certa agitação,
para isto começar a ser problemático e eventualmente bloquear-me, okay? Mais à frente, que é como é que eu passo a lidar comigo próprio. E, portanto, se eu começo, acho que não vou conseguir fazer isto, mas vou lidando com isto. Ou então começo num processo quase de, eu vou-lhe chamar isto, pode ser um exagero, mas é um bocadinho isto, de automutilação, não é? Que é, eu não sirvo para, ao exagero, não é? Ao limite, posso-me maltratar, eu não sirvo para nada, etc, etc. Portanto, eu começo eu não estou num comportamento específico, eu não estou a conseguir fazer esta tarefa para eu não sou suficiente, eu não presto, eu não sirvo para nada, não é? Passei do comportamento para a minha pessoa. Isto é muito, muito rápido. Nós não nos damos conta da rapidez como fazemos isto. Então, eu passei a estar a ativar uma emoção de zanga comigo própria. Então, comecei a ativar um lado meu muito crítico. Se eu tenho um lado muito, muito, muito crítico, isto foi algures também aprendido. Não vamos mexer nisto, como é óbvio, mas quando eu digo que foi aprendido, porque é que eu estou a dizer isto? Se foi aprendido, podemos aprender de outra forma. Okay? Nós podemos não nos dar conta como é que isto foi aprendido, mas a forma como nos relacionamos connosco próprios e com as nossas emoções foi aprendida. E porquê é que isto é importante? Na realidade, o que eu tenho que fazer é aprender a lidar com a emoção. Muitas vezes as pessoas dizem, eu quero é deixar de sentir isto, eu quero é deixar de me sentir inseguro. Isso não existe. O que se tem que trabalhar é como é que eu lido com a minha sensação de insegurança, ou seja, como é que eu lido com a minha vulnerabilidade. Quanto mais eu souber lidar isto, mais à vontade estou com estes sintomas, portanto eles não me bloqueiam. Que é um bocadinho vamos utilizar este exemplo de abrir a pasta do doutoramento, que é não ficar bloqueado e abrir a pasta. Não é? É isto que nós queremos, porque a sensação, não é? Todos nós temos de quero fazer um bom trabalho ou não quero falhar, isto está lá sempre. A questão é se isto atinge ou não atinge dimensões que me podem bloquear ou não podem bloquear. Bloquear pode ser evitar ir fazer uma coisa, como causar tantas sensações que eu nem durmo, tenho insónias, ou estou constantemente a ir à casa de banho, ou tenho muitas palpitações, ou tenho ataques de pânico, ou então entro em processos depressivos. Portanto, é isto que não queremos. Portanto, é preciso, a primeira coisa que temos que fazer é identificar qual é o meu discurso interno com isto, nestas situações. Portanto, ou seja, evitarmos chegar a esta emoção de zanga. Porque quando eu chego, e eu estou a explicar isto, mas isto são frações de segundo que acontecem dentro de nós. E uma coisa, portanto, que se vê em consulta é a pessoa está a falar, não é eu estou atenta a esses processos, é rapidamente a pessoa já está só em loop a falar mal dela própria. Quando na realidade estávamos a falar anteriormente do sentimento de insegurança que ela sentia. Portanto, nós rapidamente, quanto mais temos uma parte de nós crítica, mais isto também é mais rápido. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas cresceram com esta ideia de para se ser bem-sucedido tem que ser muito duro comigo próprio. Não é? E é engraçado porque muitas vezes, e no doutoramento isto é uma das coisas que eu vejo mesmo muito, isto vai falir a dada altura. Portanto, este modo que eu tive e que eu sinto que me levou onde me levou, vai falir. Porque é muita carga emocional para gerir. E, portanto, a dada altura eu tenho que aprender outras formas de me relacionar comigo próprio para gerir isto. Porque quanto mais duro eu for, menos consigo sair dali. Parece um bocadinho a ideia da estrada do beco sem saída. Portanto, estou-me a exigir e não estou a conseguir avançar. Mas porquê é que isto não está a funcionar? Eu sempre funcionei assim. Porquê é que isto não está a funcionar comigo agora? São das coisas que mais surgem. Portanto, quando eu estou em eu não sou suficiente, eu não presto, se calhar devia desistir disto, etc. Eu estou a ativar a zanga e estou a aumentar a minha sensação de perigo interno. Estou a ativar o meu sistema de ameaça. Portanto, o meu sistema nervoso autónomo vai se ativar para lutar contra aquilo.
okay? Ou lutar, ou fugir, mas vai ativar como se fosse uma sensação de perigo. Portanto, eu estou a aumentar a minha carga emocional, eu já aumentei sem querer a minha carga emocional em relação a isto. Não sei se fui muito clara, mas eu vou repetir um bocadinho este processo. Portanto, eu estou com medo, ou estou a sentir que não estou a conseguir lidar com alguma coisa, e de repente passei desse medo a autocriticar-me a mim. Nem sequer estamos a falar de situações ainda do contacto com o outro. Portanto, isto é tudo interno. E quando ativo esta sensação mais crítica e quando ativo comportamentos de crítica face a mim, eu estou a aumentar os meus níveis de ansiedade. E, portanto, estou num sistema de maior alerta e maior ameaça. Portanto, os sintomas de ansiedade e de insegurança vão aumentar. Fizeram aqui uma pergunta, vou só ler. Tem as frases, né, que as pessoas colocaram no chat, e eu postei uma pergunta agora, desculpa. Ok. Sim, eu vi aqui, eu não consigo perceber o que o meu orientador quer. Bom, isto aqui, eu acho que não vou abrir este tema, isto seria um tema interessantíssimo, mas teríamos que deixar. O tema do orientador é importantíssimo, mesmo do ponto de vista psicológico. Mas... Porque a questão a resposta a isto pode não ter a ver com o síndrome do impostor, quer dizer, ele pode ativar no sentido em que lá está, eu vejo o meu orientador como muito competente e se eu não percebo o que ele quer dizer, eu leio isto como eu é que não sou inteligente o suficiente para o compreender. Portanto, não sei se era isto que estava lá subentendido. Mas o tema do orientador é complexo e ativa muitas coisas em nós. E aqui uma pergunta. O trabalho tem notado a presença do fenómeno do impostor em grupos específicos com mulheres ou minorias? É assim, eu não tenho notado esta questão em mulheres ou minorias especificamente, mas faz-me sentido que assim seja. Porquê? Porque sentimos cada vez mais o síndrome do impostor, quanto mais na nossa história fomos rejeitados. Por exemplo, basta pensar, alguém que sofreu de bullying na escola vai ter esta sensação mais exacerbada em si, ou seja, sempre se forem mulheres ou minorias por definição que sofreram algum tipo de experiência de exclusão, vão sofrer mais disto. Mas é uma sensação, eu gosto muito pouco de atribuir estas coisas a grupos específicos, porque cada vez mais no meu trabalho, dentro e fora do ensino superior, tem muito mais a ver com processos transversais às pessoas. Esta questão de querermos pertencer a uma questão de toda a gente. Agora, as nossas experiências para trás podem exacerbar ou não essa necessidade. Andréia, só Sim. um adendo, é que, não era, na verdade, era mais um esclarecimento, uma dúvida que eu tinha. A gente posta aqui as nossas perguntas, mas assim, eu coloquei uma dúvida no meio do exercício. Eu queria saber só se eu atrapalhei a dinâmica ou se tudo bem, se a gente pode continuar fazendo perguntas, ou se você prefere seguir nos exercícios. Vai dependendo um bocadinho, mas se calhar, ou seja, perguntas assim mais genéricas que não tenham a ver com o exercício, se calhar podemos pôr no fim, vamos gerir. Ok, então você diz pra gente quando é que é o melhor momento para a gente começar as perguntas. Ok. Fica à vontade. Então, ia só pedir assim, um exercício, outro exercício que é, imaginem à vossa frente, e quem está de câmera desligada, tente mesmo fazer isto, fechar os olhos e imaginar à vossa frente, como se fosse uma pessoa de fora, a dizer exatamente aquilo que vocês dizem a vocês próprios. Tu devias era desistir, não prestas, portanto, como se fosse uma pessoa em diálogo com vocês. Não é eu não presto, é outra pessoa a dizer-vos isto. Que emoção, o que é que eu sinto quando alguém me diz isto? Quando alguém me trata desta maneira?
ok? E agora, normalmente, não, eu tenho um comportamento de sentir-me mal com isto, não é? Mas muitas vezes é isto que eu faço comigo próprio. Depois, agora eu vou-vos pedir para imaginarem que vocês têm à vossa frente uma pessoa disponível para vocês, portanto, vocês estão com esse sentimento de insegurança e imaginem que está ali alguém disponível e tentem perceber o que é que eu preciso quando me sinto inseguro. Isto é extremamente importante responderem a esta pergunta. O que é que eu preciso quando me estou a sentir desta forma? Tentem imaginar outro à vossa frente e tentem imaginar que esse outro vos dá aquilo que vocês precisam. Pode ser um gesto corporal, um abraço, pode ser uma palavra, pode ser um olhar, um sorriso, uma presença. Tentem imaginar aquilo que vocês precisavam quando sentem esta sensação de insegurança. Imaginem o outro a fazer isto a vocês. Ok. Eu já vou pegar aqui num comentário que a Niva fez que é muito importante para isto. Então, aqui a principal questão é, regra geral, aquilo que eu preciso nestes momentos é o que eu não faço quando sinto isto muito elevado. Portanto, o que é muito importante, passando aqui à parte das estratégias já, é tratar-me da forma como eu preciso ou precisava. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que é, claro que eu posso agora imaginar que uma pessoa me dá um abraço, que é o que eu preciso. Não é necessariamente que eu me tenha de abraçar, mas o que é que eu quero chamar a atenção com isto? O que temos que fazer, a principal coisa, é parar ou é diminuir o lado autocrítico. E, portanto, como é que diminuímos o lado autocrítico? Percebendo em nós, identificando a emoção que estamos a sentir e, em segundo lugar, o que é que eu estou a precisar. E, regra geral, se eu me estou a sentir muito inseguro e muito vulnerável, aquilo que eu preciso ativar em mim é um lado de autocuidado, ou se quisermos, de autocompaixão. Autocompaixão é diferente de autocomiseração ou autovitimização. Ou seja, a autocompaixão tem a ver com eu compreendo que estou assim. Isto é diferente de eu querer estar assim. Ok? Mas quanto mais eu luto quanto a um estado emocional, mais eu aumento esse estado emocional e menos sai dele. O que é que eu quero dizer com isto? Estou a fazer um trabalho, não estou a conseguir, ok? Fazer qualquer tarefa. Aqui a ideia é parar para não entrar no loop de pensamentos autodestrutivos e, ok, reconhecer a emoção. O que é reconhecer a emoção? Eu estou a sentir medo. Eu estou a sentir insegurança. Eu estou a sentir pequenina. Não é? Porque esta ideia, os outros são grandes, eu sou pequenina. Eu estou-me a sentir invisível. Só que a maior parte de nós, o que é que faz? Estou a sentir-me assim, tenho que fazer qualquer coisa. E eu tenho que fazer qualquer coisa é, não te podes sentir assim, devias já estar a fazer as coisas, ninguém está a sentir-se assim, tu é que és isto e és aquilo. Portanto, a primeira coisa é reconhecer esta emoção. Isto é uma coisa muito simples, mas garanto-vos muito difícil no nosso dia-a-dia. Porque é estar com a emoção, é entrarmos em contacto com a nossa vulnerabilidade, que é o que andamos desesperados por fugir. Mas se não temos esta atitude connosco próprios, nada muda.
aqui. Portanto, eu tenho que reconhecer a emoção em mim. E isto é que me vai ajudar a parar. Ou seja, ou de repente eu já estou nestes pensamentos, mas tu és assim, não sei o quê. E aqui é importante que eu ganhe esta consciência. Ok, o que é que eu estou a fazer comigo próprio? E é importante eu parar isto, perguntar-me, eu não, porque é que eu estou a fazer isto comigo próprio? Ou então dizer, eu não quero fazer isto comigo. Ou seja, eu faço um compromisso que eu quero mudar a relação que tenho comigo próprio. Portanto, aqui é uma questão de gestão. Não interessa, muitas vezes quando pensamos nestas coisas do síndrome do impostor e sou bom ou não sou bom, vem uma associação ao pensar positivo. Mas eu vou pensar é que sou bom. Ou então, tipo, como se dissesse muitas vezes, não, tu és bom, tu és competente, etc. Isto não resulta se experimentarem, porque isto é como se colar uma coisa com post-it. Aquilo não fica bem colado. Passado uma utilização ou duas, aquilo já não cola mais. Porquê? Porque isto não vem de dentro. Não é? Isto é uma coisa quase como uma repetição, mas não é integrado em nós. Portanto, o que precisamos é mudar a forma como nos relacionamos quando nos sentimos muito inseguros. E não dizer coisas só positivas. Sim, tu vais conseguir, porque isto na prática não resulta. Okay? Ou se resulta, é porque eu não sofro do síndrome do impostor de uma forma intensa. Okay? Portanto, isto era das coisas que eu mais queria dizer. Só chamar a atenção para uma coisa que muitas vezes vejo acontecer, que é não se zangarem por não estarem a conseguir estarem a ser mais cuidadosos ou ter mais compaixão com vocês, não é? Portanto, aqui é sempre reconhecer, ok, eu estou a sentir isto. A ideia é gerir a emoção, não é fazer com que eu não sinta estas coisas, porque isso não existe. Eu tenho é que aprender a que os meus sentimentos de maior vulnerabilidade não constituem um perigo. E isso só eu posso ir treinando. Portanto, por isso é que frases como mas toda a gente é imperfeita, 70% da população sofre do síndrome do impostor, isto não me faz nada, não é? Porque eu tenho é que aprender a lidar com isto. Quanto mais crítica eu sou comigo próprio, isto significa que ou alguém foi muito crítico comigo, ou que eu não aprendi a gerir as emoções, ou seja, por exemplo, fala-se muito de, por exemplo, na família, sempre se falou de coisas muito funcionais, ou como é que está o mundo, as notícias, mas não se falou sobre emoções, ou seja, eu não aprendi a gerir emoções. O que é que isso faz quando eu aprendi a gerir emoções? Faz com que eu, quando sinto uma coisa muito aflita, ou um estado de ansiedade, ou desconfortável, fico muito desconfortável com isso, porque eu não sei o que fazer com isso. Portanto, ganha proporções maiores. Portanto, aqui a ideia é aprender a lidarmos connosco de forma diferente. Ok, então vou passar aqui um bocadinho já estamos mesmo a terminar, para colocarem alguma questão. Eu vou só fazer, porque eu achei isto muito interessante, este comentário que a Nive pôs aqui no bate-papo, que diz aquilo que eu precisava era alguém que dê evidências concretas da minha competência. Isto é uma coisa muito relevante, que é mesmo, porque o síndrome do impostor é exatamente por definição isto, que é, eu sinto-me inseguro mesmo tendo evidências. Né? Ou seja, as pessoas dão-me feedback, ou eu tenho boas notas nos exames, e continuo a sentir-me assim. Portanto, o que é que eu na realidade sinto? É uma sensação de que, por mais evidências que eu tenho, eu continuo a sentir-me inseguro. Ou então não tenho essas evidências, porque, por exemplo, as coisas são mesmo muito difíceis, ou são muitas coisas, ou eu naquele momento estou a passar por uma fase difícil da minha vida e não estou a conseguir lidar com a parte académica, porque há outras coisas que me são mais importantes e mais preocupantes para mim, mas isto já não tem a ver com o síndrome do impostor. Né? Tem a ver com questões temporais ou desafios inerentes à vida que eu sinto isso, em que eu sinto isso temporariamente. Não sei mas por definição o síndrome do impostor é, eu tenho todas as evidências, consigo passar aos exames, mas ainda assim
Tá, não, para a próxima é que eu não vou conseguir, não é? Consegui agora, mas na próxima é que eu não vou conseguir de certeza. Ok? Portanto, o fenómeno do impostor tem a ver com isto. Ok. Andréia, desculpa, eu queria saber se você teria mais 15 minutinhos para responder, fazer o QA. Como é que está o teu tempo aí? Só para a gente ter uma ideia. 10 talvez, ou sempre um bocadinho. Eu peço desculpa se me alonguei aqui um bocadinho, porque por uma questão de gestão familiar Mas eu é que não achei que posso. foi ótimo. Ok. Assim, eu acho até que a forma como você fez, acho que me pareceu muito, muito perfeita, porque você praticamente conduziu a gente numa sessão de terapia coletiva, me pareceu assim. Eu achei Pronto. principalmente no terceiro exercício, que eu acho que o terceiro exercício, acho que engloba muito aquela parte das estratégias, que é justamente assim, pense no que você precisa e se permita receber isso, né? Sim. Sim, e isto, e reforçar um bocadinho isto é uma atitude diária. Isto é uma maneira de estar, é uma atitude que tem que ser trabalhada. Pode ser eu estou a cozinhar e aquilo saiu mal e eu começo logo, depois tu não fazes nada de jeito, não sei o quê, internamente, não é? E portanto eu a perceber-me disto, epá, olha, lá estou eu a criticar-me. Portanto isto é uma coisa muito importante. É uma estratégia, mas é uma estratégia, é como ir ao ginásio, outra coisa qualquer, tem que se trabalhar de forma contínua. Muito bom. Gente, então, se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento para fazer para a Andrea, a gente tem agora uns 7, 8 minutinhos aqui para aproveitar a presença dela, então quem quiser, ou pode escrever no chat, ou pode ligar a câmera e falar. O Pedro, pelo que eu estou vendo aqui no chat, ele fez uma pergunta, mas antes de ler a pergunta do Pedro, eu só queria dar um destaque à observação que a Mariana fez aqui, de que uma das coisas que a gente procura é alguém que diga que mesmo que as coisas corram mal, a minha vida é mais do que isso. Então, acho que mesmo que um dia você acabe achando que que você, eu sou um impostor, não... mas assim, acho que talvez se a gente também souber pesar o quanto essas coisas importam na nossa vida com relação ao todo o resto, acho que também ajuda muito a dar uma perspectiva, né? E o comentário do Pedro, que é uma pergunta, né? Que é uma pergunta que relaciona um pouco o tema com a próxima brainstorm. O que acha sobre a prática de meditação como uma ferramenta para observar e conseguir mudar os nossos próprios ciclos de pensamentos e emoções? Eu acho ótima, até porque vou só fazer aqui uma pequenina ponte para esta questão da meditação, que não ser muitas vezes as pessoas associam a meditação a uma ideia de vou meditar para relaxar. E a meditação tem exatamente este propósito relacionado com isto que eu estou a dizer, que é a meditação tem como objetivo ter consciência dos meus próprios processos. Não é? E não eliminar o que eu estou a sentir, mas ter consciência daquilo que estou a sentir e ir lidando com isso. Por isso acho importantíssimo e acho que é toda uma mais-valia, sim. Alguém teria uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, mas aí se alguém tiver outra pergunta... Eu fiquei curiosa para saber a resposta à tua pergunta, Nívia, de há bocado. Não sei se é essa que tu vais fazer a seguir. Mas Qual é? Diz aí. se de facto nota uma presença maior do fenómeno do impostor em grupos específicos de pessoas, ou se é generalizado e homogéneo. Por exemplo, na experiência da Andrea, Sim, onde ela sim. trabalha, né? Com os alunos se ela percebe um padrão. Uhum, sim. Existe um padrão, Andrea? Você tem notado isso? Não, o padrão que eu encontro não tem tanto a ver com pertença ou não. Vou falar no contexto académico agora. Não tem tanto a ver se são mulheres ou minorias, tem mais a ver com quanto mais avançada a pessoa está no ciclo de estudos, mais isto aparece. Este é o padrão que eu encontro aqui. Ou seja, quanto mais autónomo é o trabalho, mais isto aparece, porque a pessoa está por si própria na tarefa. E especialmente se não tem uma boa relação com o orientador, então isto ainda aumenta mais, não é? Ou se o orientador é também ele muito crítico ou evoca coisas na pessoa que desperta estas sensações de insegurança.
mas não sinto que seja mais nas mulheres ou em relação aos homens, ou em minorias. Em relação a esta parte académica, e é isto que eu estava a responder há pouco, mas claro que se as pessoas, sentirem que pertencem a uma minoria e se lá para trás, nas gerações para trás, ou elas próprias já se sentiram excluídas, isto aumenta, claro. Ou seja, se eu me sinto excluído por... O que é uma minoria, não é? Significa que é uma sensação que eu pertenço a um grupo que não é a maioria, ou seja, que eu não pertenço, não é, ao grande coletivo. Portanto, isto faz aumentar em mim sentimentos de insegurança. Mas isto é independente do contexto académico. São fatores extrínsecos, né? Gente, a gente tem espaço para só mais uma pergunta. A Mariana. Mariana é a sortuda. Vamos lá, Mariana. Pus a mão em cima a tempo. A minha pergunta, eu sou estudante de doutoramento, por isso também vem mais dessa perspectiva deste nível académico e também no mundo de investigação. E o que eu estou a pensar é se... portanto, claro que falaste do ponto de vista muito interno, não é? E que grande parte, ou a causa do síndrome do impostor é principalmente interna, mas será que quanto mais competitivo for um ambiente, mais há tendência para as pessoas não partilharem as suas falhas e os seus erros e mais claro. tendência... Claro. Por exemplo, na Faculdade de Ciências, quando este programa foi implementado, a aderência inicial era muito menor, não é? Depois as pessoas também foram falando umas com as outras, mas isso é uma das primeiras coisas que se trabalha, e por isso é que tem que ser um trabalho de grupo em contínuo, porque as pessoas sentem-se muito mal a expor as suas vulnerabilidades face aos colegas, não é? Porque aquilo não é um grupo terapêutico como se fosse num consultório, não é? Ou seja, as pessoas não se conhecem e reúnem-se ali. As pessoas saem dali e cruzam-se nos gabinetes ou cruzam-se no bar, portanto, ou podem-se cruzar em congressos ou outros grupos de pares. Portanto, claro que quanto mais competitivo, mais eu posso sentir isto e mais difícil é de desbloquear isto. Não é? Por isso é que eu chamo muita atenção para isto. Não é? Uma coisa são os fatores externos, outra coisa são os fatores internos. Só que eu reajo sempre a um fator externo, mas a reação é dentro de mim. Portanto, o que é que eu posso controlar? Na realidade é um bocadinho isto. O que é que eu posso controlar? Aquilo que eu posso controlar é a minha reação interna, porque muitas vezes eu não consigo controlar que, por exemplo, um orientador seja mesmo mau e crítico. Não é? Eu posso não conseguir fazer nada com isto e ter que fazer um doutoramento com um orientador assim. Portanto, tem muito a ver com o que é que eu posso controlar, mas obviamente quanto mais competitivo, mais difícil é. Por isso é que eu estava também a chamar a atenção para isto, não é? Especialmente, felizmente, cada vez fala-se mais destes temas e da psicologia integrada nas universidades e nas faculdades, porque há muitos anos atrás, pensava-se, não é? Se um aluno está na universidade não tem problema nenhum, não é? Não sente nada. Isto não é uma verdade, não é? Porque são pessoas. Portanto, esta humanização do meio académico é extremamente relevante. André, eu acho que eu também diria talvez que um feedback mais constante, né? Acho que por parte de quem ocupa cargos de liderança, eu acho que também quando você não recebe um feedback, mesmo que seja um feedback ruim, para você saber exatamente o que o outro está pensando e você também não ficar na sua cabeça tentando adivinhar o que os outros pensam de você, né? Acho que a gente precisa também desenvolver mais uma cultura de feedback construtivo, né? Não só de orientadores, mas de chefes, líderes em outras áreas. Gente, eu coloquei no chat o contato da Andrea. É esse mesmo, né, Andrea? É correto seguir e-mail? Sim, Andrea Silva Santos. Sim. E os contatos das redes sociais do Clube de Estudantes e o questionário de satisfação para quem puder avaliar o que acharam da talk de hoje. A Daniela colocou um comentário aqui
E eu é só uma última perguntinha muito rápida, porque a gente precisa encerrar. Ela pergunta aqui, será que uma terapia com orientadores não seria também uma ideia, e não apenas com os alunos, que são a maioria dos queixosos, não querem ser mal interpretada? Faz sentido. Sim. É assim, esta questão surge muito, não é? Falando só da terapia, não se pode nunca fazer terapia se não for a pessoa a querer, não é? Portanto, a minha primeira resposta é esta. Portanto, se o orientador não quer ou não reconhece isso, não se pode fazer nada, não é? É nesse sentido. Agora, outra coisa que de facto eu acho isso importante é poderem-se fazer ações de sensibilização para os orientadores reconhecerem, por exemplo, o seu estilo de orientação, questões mais de comunicação, portanto, gerir problemas relacionais, isso sim, isso concordo. Agora, terapia, no sentido puro e duro do termo, nunca se pode fazer se a pessoa não reconhece isso em si, não é? A terapia não, como eu costumo dizer, não se pode martelar na cabeça das pessoas, as pessoas têm que sentir, não é? Ok, gente... Sentir que precisam. Perfeito. Andréia, eu queria aproveitar para agradecer a sua presença. Eu sei que o seu tempo é muito escasso e, Obrigada. pelo que a gente viu aqui, eu acho que a gente conseguiu fazer um uso muito, muito bom. Acho que foi uma talk preciosa. E fica aqui de coração o nosso agradecimento, viu? Tá todo mundo aqui batendo palma Obrigada. aqui no chat. E eu preciso da imagem da talk de dezembro, né? Porque a gente está falando de... Quem sabe teve uma pergunta sobre meditação e aqui tem a resposta para os seus problemas. A Brainstorm de dezembro vai ser no dia 9, às 18 horas, com o... Ai, que ficou... Francisca, tá, a imagem ela tá um pouco cropada. Dá para tirar da tela inteira? Isso, pronto, perfeito. A talk vai ser com José Carlos Lopes, tá? Ela se chama Where is my Mind? Mindfulness e meditação. A talk vai ser em português, ok? Ele é responsável pelo Gabinete para a Qualidade e Inovação Pedagógica do Departamento de Física da Universidade do Aveiro e ele é formado tanto em física como em aplicações de mindfulness. Então, eu acho que tem muita conexão com o que a gente viu hoje e vai ser muito interessante. Então, se você gostou dessa talk, dá o feedback e também fica de olho nas nossas redes sociais que a gente vai divulgar esse novo evento. Mais uma vez, Andréia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Will. Obrigada a todos vocês que estão no chat do Zoom, todo mundo que está no YouTube, e a gente se vê por aí. Fiquem bem e até a próxima.